Muito bom dia, pessoal. Muito boa tarde para quem está em Portugal. É um prazer estar com todos vocês aqui nesse nosso primeiro evento do Liz de Vasconcelos e Carbone Advocacia. E eu tenho muito prazer em contar com a presença de todos vocês para discutir hoje um assunto que está na pauta do dia no mundo inteiro, que é a regulação da inteligência artificial, né? A gente sabe que esse é um mercado desterritorializado, um mercado onde os agentes econômicos têm atuação global e, portanto, os movimentos regulatórios realizados em outros países e internacionalmente acabam tendo muita influência também no que pode acontecer no Brasil, especialmente no contexto europeu, né, no famoso efeito Bruxelas. A gente sabe que, para atuar no mercado europeu, esses agentes globais precisam cumprir com as normas de regulamentação das diversas atividades e, ao se adaptarem a essas normas, essas normas passam a influenciar reguladores em todo o mundo e passam a seguir caminhos similares. Para falar hoje primeiramente sobre o Artificial Intelligence Act, que é o projeto de lei de legislação sendo desenvolvido agora no contexto da União Europeia para a regulação da inteligência artificial. Nós temos a honra de contar aqui com a doutora Sônia Queiroz Vaz, que é sócia de propriedade intelectual e tecnologia de Quatro Casas, um dos escritórios líderes no contexto europeu, com uma atuação muito forte em Espanha e Portugal. A Sônia atua há mais de uma década no escritório. A Sônia é licenciada em Direito pela Universidade de Lisboa, com pós-graduações em Direito da Sociedade da Informação e Bioética pela mesma universidade. Para falar um pouco sobre o contexto regulatório brasileiro, que também está em pleno desenvolvimento, nós vamos contar aqui com o meu sócio, amigo, Guilherme Carbone. Guilherme Carbone, além de sócio do nosso escritório Liz de Vasconcelos e Carbone Advocacia, é doutor e mestre pela Universidade de São Paulo, onde também realizou pesquisas em nível de pós-doutorado. E o Guilherme também é professor da Escola de Direito da GV Law São Paulo, da Fundação Getúlio Vargas de São Paulo. Logo após a apresentação da doutora Sônia e do doutor Guilherme, nós vamos ter comentários e intervenções dos nossos debatedores. Nossos debatedores serão a professora Vera Lúcia Raposo, que é professora da Nova School of Law de Lisboa e é doutora e mestre em Direito Constitucional pela Universidade de Coimbra. Juntamente com a professora Vera, nós teremos aqui a minha velha amiga, Mônica Canela Mota. Só há 35 anos que a gente é amigo, desde que a gente era garoto, que não havia nem internet ainda, a gente já era amigo e parceiro, e ela sempre fazendo essas pontes incríveis. Assim, eu costumo dizer que a primeira palestra que eu dei na vida de direito autoral foi por causa da Mônica, que carinhosamente chamamos de Monaica, e é consultora e advogada no Brasil e em Portugal, é mestre pela Universidade de Westminster, no Reino Unido, e é doutoranda na Nova School of Law, lá em Lisboa. E, por fim, fechando o nosso ciclo de debatedores, nós temos o Winston Petty, que é fundador do WebCore, que é uma empresa de desenvolvimento de software e games, e que é formado em ciência da computação pelo Mackenzie. Então, agora, mais sem delongas, já vou passando a palavra, então, para a nossa primeira expositora, a professora Sônia Queiroz Vaz. A palavra é sua. Muito obrigada, Cláudio. Muito obrigada a todos. Boa tarde. Queria, antes de mais, agradecer a todos. Não sei se já estão a conseguir ver o meu ecrã. Sim. Queria, antes de mais, agradecer realmente a todos por conseguirem aqui organizar este evento e esta troca de impressões sobre estes temas, não é, que realmente são tão importantes e com um impacto, realmente, como dizia o Cláudio, a nível internacional, e portanto agradeço muito e tenho muito gosto de estar aqui. Sem mais delongas, porque temos realmente aqui pouquinho tempo e eu comentava no início que realmente é muita coisa para falar. Nós acho que podíamos estar aqui vários dias a falar sobre o tema,
mas tentando concentrar aqui um bocadinho aqueles que são os aspectos principais. Eu vou especificamente sobre aquilo que é a proposta de regulamento sobre a inteligência artificial, a proposta do Parlamento Europeu e do Conselho. Eu identifiquei aqui alguns pontos principais daquilo que nos parece que serão os desafios, os temas a que o legislador europeu tentou dar resposta. Mas antes de mais, gostava de partilhar convosco a opinião que eu creio que será consensual, de que há realmente a expectativa, e todos nós reconhecemos, que a tecnologia traz inúmeros benefícios. Por mais que se sinta que há medos, há desafios, há problemas que se podem colocar, num primeiro momento, acho que todos nós reconhecemos, os cidadãos, os players no mercado e o próprio legislador, há realmente esta expectativa de termos muitos benefícios económicos e sociais aqui associados a tudo aquilo que são as tecnologias de inteligência artificial. E nos mais variados setores, nós conseguimos sentir isso em tudo o que tem a ver com o ambiente, com saúde, com prestação de serviços públicos, setores financeiros, mobilidade, agricultura. Há, portanto, um reconhecimento, e acho que estamos todos de acordo, que a tecnologia, o avanço da tecnologia e do digital pode trazer-nos bastantes benefícios. Não só porque nos permitem, em termos de utilidade, estas tecnologias permitem melhorar aquilo que é a previsibilidade de processos, de acontecimentos, permite-nos aqui otimizar operações, melhorar a alocação de recursos, personalizar determinados serviços e, portanto, é inquestionável identificarmos um conjunto de benefícios. Por outro lado, sentimos então, e é aí que surge também aqui a nossa proposta de regulamento da inteligência artificial, sentimos também todo um conjunto de preocupações e implicações, e eu acho que era inevitável, antes de nós entrarmos naquilo que são os principais pontos desta legislação, nós falarmos também um bocadinho daquilo que são estas preocupações e estas implicações da inteligência artificial. Realmente nós estamos a falar de tecnologias que, por mais benéficas, podem realmente ter impacto a vários níveis, ao nível daquilo que são os nossos direitos fundamentais, ao nível do direito de não discriminação, da liberdade de expressão, dignidade humana, da proteção da privacidade e dos dados pessoais das pessoas, sendo que se identificam aqui também riscos muitas vezes para a própria segurança quando nós falamos da incorporação da inteligência artificial em determinados produtos e serviços. E tudo isto porquê? Porque também se reconhece que a inteligência artificial tem aqui um conjunto de características que dificultam a sua gestão e a sua utilização. E são elas a questão da opacidade, portanto, alguma falta de transparência, complexidade, o facto de dependerem de dados e também o facto de podermos chegar a situações de comportamento autónomo em que as próprias máquinas aprendem a gerar algo portanto, tudo isto cria aqui todo um conjunto de preocupações. Muito rapidamente, este conjunto de preocupações fez com que não só a nível europeu, mas também a nível internacional, os legisladores e os grandes players sentissem necessidade de olhar para o tema e, portanto, já há vários anos que, por exemplo, a Comissão Europeia vai olhando e identificando aqui um livro branco a respeito da inteligência artificial, sempre no sentido de, por um lado, reconhecer, lá está, como eu disse há pouco, os benefícios, mas também tentar endereçar aquilo que são os riscos associados à utilização das novas tecnologias. Muito também na ótica daquilo que são orientações éticas, o que é que pode ser feito para também não minar aquilo que é o investimento nestas novas tecnologias, porque não é esse o objetivo.
a tónica tem sido bastante posta na necessidade de também não travar investimento nestas novas tecnologias, mas, por outro lado, tentar que haja um benefício das mesmas, mas de acordo com aquilo que são os princípios e os valores da União Europeia. E, portanto, há aqui eu pus aqui um bocadinho para partilhar convosco, mas há todo um conjunto de iniciativas legislativas e outras que não são legislação, mas que são orientações, sempre no sentido de olhar para estes dois pontos, como podemos beneficiar, mas de acordo com aquilo que são princípios e valores da União Europeia. E o mesmo acontece também no cenário internacional, ainda que eu nem sequer fui, sob pena de me alongar mais ainda. E, portanto, entrando aqui diretamente nos breves comentários sobre o Regulamento de Inteligência Artificial, realmente este processo legislativo já é um processo, enfim, com algum tempo, digamos assim. Tivemos uma iniciativa da Comissão Europeia em abril de 2021, em que há aqui uma tentativa de fazer uma regulamentação horizontal para a inteligência artificial. O foco é realmente o uso específico dos sistemas de inteligência artificial, havendo aqui uma identificação dos riscos que estão associados a estas tecnologias. O Parlamento já votou, entretanto, este documento em junho de 2023. A proposta da Comissão foi bastante alterada, principalmente no que tem a ver, por exemplo, com a definição daquilo que seja um sistema de inteligência artificial, porque se queremos um documento, uma legislação que seja horizontal, esta definição de sistemas tem de ser suficientemente abrangente para incluir tudo aquilo que se pretende incluir, e não só na atualidade, mas também já com alguma abrangência para o futuro, de forma a não termos no dia seguinte à publicação ou à aprovação do diploma, um diploma já desatualizado. E, portanto, a definição daquilo que sejam os próprios sistemas de inteligência artificial foi um desafio, e a proposta da Comissão também foi bastante alterada em relação à lista dos sistemas de inteligência artificial que à partida são considerados proibidos, e também nas obrigações que são impostas aos sistemas de inteligência artificial que tenham finalidades genéricas e nos modelos de inteligência artificial generativos, como temos o caso do ChatGPT. E, portanto, a ideia é que, quando falamos neste instrumento legislativo horizontal, é que realmente este diploma seja aplicável a todos os sistemas de inteligência artificial colocados no mercado. Há um objetivo geral que é ajudar aqui à criação de condições para desenvolvimento, colocação no mercado e uso de sistemas de inteligência artificial que sejam fiáveis na União Europeia, de forma a permitir um funcionamento adequado no mercado único, sem criar discrepâncias a nível da legislação nacional. E depois há também alguns objetivos específicos. Assegurar que todos os sistemas de inteligência artificial que são colocados no mercado da União Europeia, que estão desenvolvidos e que estão utilizados, são seguros e respeitam a legislação, que há certeza e segurança jurídica em relação à regulamentação para que se facilite o investimento também e a inovação, para que não se trave desta forma com um conjunto de regras, para que não se trave aquilo que é investimento e inovação, porque, tal como vimos, há realmente benefícios associados e temos que encontrar aqui um ponto de equilíbrio. E, para além disso, também outros objetivos que têm a ver com a própria governança e com a aplicação efetiva desta legislação. Estamos aqui a falar, principalmente quando falamos de direitos fundamentais e de questões de segurança que são aplicáveis a estes sistemas. Sempre com o objetivo, como disse, de facilitar o desenvolvimento de um mercado único em que quem desenvolve as aplicações de inteligência artificial o possa fazer de forma legal, mas também segura, fiável, prevenindo aqui uma fragmentação do mercado. Queria dar, em relação ao diploma, queria dar aqui, destacar dois aspectos que me parece que são bastante importantes, que têm a ver com, por um lado, aquilo que cai aqui na definição de sistema de inteligência artificial. Tentou-se uma definição tecnologicamente
neutra para abranger várias realidades, por um lado, e por outro lado, um princípio também importante desta legislação é o facto de se fazer uma classificação dos sistemas de inteligência artificial, uma abordagem com base no risco associado a cada um destes sistemas, ou seja, nós vamos ter no diploma, apesar do diploma não estar fechado, termos uma proposta que ainda é completamente um work in progress, atualmente o que nós percebemos é que há diferentes requisitos e obrigações para desenvolver estes sistemas de inteligência artificial, para os colocar no mercado e usar estes sistemas na União Europeia, diferentes em função daquilo que é o risco de cada uma dessas aplicações. E, portanto, este é um ponto essencial que nos ajuda aqui um bocadinho a perceber tudo o resto, tudo o que vem no diploma. Portanto, nós temos, por um lado, aquilo que são requisitos obrigatórios comuns para desenvolver sistemas de inteligência artificial, que têm que ser respeitados antes de colocar as soluções no mercado, e depois há também, após a colocação no mercado, todo um conjunto de controlos posteriores que obrigatoriamente têm de ser feitos. E aqui estamos a falar, há também uma tentativa, obviamente, de harmonizar estes controlos para não termos surpresas a nível nacional. E aqui estamos a falar, por exemplo, de avaliações de conformidade, de utilização de marcação CE, do registro destes sistemas de inteligência artificial e de um acompanhamento durante toda a sua vida útil, de forma a falarmos de soluções transparentes. Eu, porque creio que me faltam 5 minutos, vou passar aqui esta parte da aplicação. E vou entrar diretamente na definição dos sistemas de inteligência artificial para depois conseguirmos falar um bocadinho também destas questões das classificações em função dos riscos e das obrigações que resultam em função do risco de cada aplicação de inteligência artificial. A definição do sistema continua a ser bastante trabalhada. A última proposta que nós temos é baseada também na definição da OECD. Procura-se uma maior abrangência e, portanto, é considerado um sistema de inteligência artificial, um sistema desenvolvido para funcionar com elementos de autonomia e que, com base em dados e inputs fornecidos por máquina ou seres humanos, infere como alcançar um determinado conjunto de objetivos, usando machine learning ou abordagens baseadas no conhecimento e lógica, e produz resultados gerados pelo sistema como conteúdos, sistemas de inteligência artificial generativos, previsões, recomendações ou decisões que influenciam os ambientes com os quais o sistema de inteligência artificial interage. Esta proposta que temos agora em cima da mesa é bastante diferente, mais ampla e que procura maior abrangência face à proposta que tínhamos inicial. Ainda assim, parece-nos que é uma definição que, numa tentativa de ser tecnologicamente neutra, pode ainda assim criar aqui algumas dificuldades quando começarmos a fazer uma interpretação. Por outro lado, a classificação dos sistemas de inteligência artificial. Eu tenho aqui enfim, uma imagem que creio que ajuda a perceber um bocadinho a forma como está arrumado este regulamento da inteligência artificial. Em função do risco associado a cada uma das aplicações em causa, portanto, nós vamos ter uma intervenção legal adaptada a esse nível concreto de risco. Portanto, os sistemas, de acordo aqui com esta proposta de regulamento, serão regulados apenas na medida que seja estritamente necessária para gerir níveis específicos de risco. Se estivermos a falar de um risco inaceitável, de um risco elevado, de um risco limitado ou de um risco mínimo, a intervenção, as obrigações legislativas impostas pelo legislador serão diferentes. Se estivermos em presença, por exemplo, de práticas de inteligência artificial que tenham riscos inaceitáveis, à partida o que nos diz o regulamento de inteligência artificial é que essas aplicações serão proibidas, são práticas de inteligência artificial proibidas. Eu depois terei inclusivamente todo o gosto de partilhar este PowerPoint convosco, mas
muito rapidamente, estas práticas de inteligência artificial proibidas serão todas aquelas que possam ser consideradas uma ameaça à segurança e aos direitos das pessoas, como aquelas que visem manipular ou distorcer comportamentos, que explorem grupos especialmente vulneráveis de pessoas, que façam aquilo que se chama o social scoring, ou que permitam uma identificação biométrica remota em tempo real, em locais públicos, depois aqui com algumas exceções. Portanto, riscos inaceitáveis, a prática de inteligência artificial é proibida e depois, em função de termos sistemas de inteligência artificial, por exemplo, aqui no caso de risco elevado, estes sistemas estão autorizados, mas estão sujeitos a requisitos e a obrigações, porque há aqui realmente algum efeito adverso na segurança e nos direitos fundamentais das pessoas e, portanto, há aqui uma classificação e uma identificação logo das aplicações que se podem qualificar como de risco elevado, para concluirmos que há aqui todo um conjunto de medidas que os prestadores de serviços associados e os utilizadores têm que implementar. Um sistema de gestão de riscos, uma criação de base de dados relativa a estes sistemas, transparência e prestação de informação aos utilizadores, avaliações de conformidade, testes, a aposição da marcação CE, enfim, cooperação contínua com as autoridades competentes de controle. Há aqui todo um conjunto de obrigações que um sistema de inteligência artificial de risco elevado terá de cumprir. Quando estamos a falar de sistemas de risco limitado, mais uma vez, são autorizadas, estamos a falar, por exemplo, aqui dos sistemas que interagem com pessoas singulares, como é o caso dos chatbots de reconhecimento de emoções, categorização biométrica. Nestes casos, as obrigações são mais limitadas a questões de transparência, no sentido de ser dada informação sobre o sistema de inteligência artificial. No caso de sistemas de risco mínimo ou baixo, não temos, há uma ausência de obrigações, sendo aconselhada aqui a criação de códigos de conduta para encorajar os prestadores de serviços também a aplicar de forma voluntária aquilo que são os requisitos dos próprios sistemas de inteligência artificial de risco elevado. Muito rapidamente, digam por favor, devo acabar agora, não é? Eu acho que você pode falar um pouquinho mais. Mais um bocadinho. Dois ou três minutos, 3 é minutos, isso? Excelente, excelente. Então, eu acabava aqui por dizer que o regulamento tem também, porque nós temos aqui todo um conjunto de obrigações, mas depois é essencial haver uma forma de governança de todas estas obrigações que aqui estamos a adiantar e de todas estas qualificações sobre aquilo que é o sistema de inteligência artificial. E, portanto, esta proposta prevê aqui a designação de várias autoridades de supervisão, inclusivamente a nível nacional, que vão depois supervisionar a aplicação e a implementação deste regulamento. Estas entidades, digamos assim, vão estar também obrigadas a avaliar o cumprimento e podem propor, inclusivamente, medidas corretivas para determinados sistemas de inteligência artificial, caso se verifique num determinado momento uma não conformidade com a legislação, e estas autoridades têm inclusivamente a capacidade de proibir a colocação no mercado e a utilização nessas situações identificadas de não conformidade. E depois, cereja no topo do bolo, a melhor forma de governance é efetivamente a melhor forma de olhar para os temas e de eles serem realmente geridos e das empresas lidarem com eles como um corporate risk, é tendo a previsão de coimas, não é? E efetivamente nesta proposta temos previsões de coimas até 30 milhões de euros ou até 6% do volume de negócios anual de uma determinada empresa a nível mundial no exercício anterior, em caso de incumprimento de algumas das obrigações previstas na proposta. Ao mesmo tempo, há também ainda assim algumas medidas de apoio à inovação, ou seja, o que se tenta é um pouco trazer transparência para cima da mesa, aquilo que são as práticas proibidas, as admitidas, mas tendo as empresas que cumprir aqui algumas obrigações, as que são permitidas, de que forma é que vamos implementar isto e
disciplinar os players no mercado de forma a que olhem para a matéria, para estas matérias, façam aqui um mapeamento das suas obrigações e as cumpram, e isso consegue-se através da aplicação realmente, da possibilidade de aplicação de coimas, mas também sempre a tónica neste diploma de que o objetivo não é travar investimento, não é travar inovação e, portanto, prevê-se aqui algumas medidas de apoio, como a existência de ambientes de testagem da regulamentação da inteligência artificial, no sentido de haver um ambiente controlado onde se pode testar o desenvolvimento, fazer teste e validar aquilo que são sistemas de inteligência artificial que sejam considerados inovadores durante curtos períodos de tempo e sempre antes da colocação no mercado. E para além disso, são também defendidas algumas medidas específicas de apoio a fornecedores e a utilizadores de pequena dimensão, para que possam ter acesso prioritário, por exemplo, a estes ambientes de testagem. Está aqui prevista a organização de algumas atividades de sensibilização destas empresas que têm menos recursos humanos e financeiros, de forma a estarem sensibilizadas para cumprir também o regulamento, havendo inclusivamente a criação de canais de comunicação com as próprias entidades de supervisão, no sentido de apoiarem estas empresas de menor dimensão. E, portanto, tentei fazer aqui um bocadinho um sumário e fico, como é óbvio disponível para questões que tenham. Muito obrigada. Muito obrigado, Sônia. Incrível a capacidade de síntese, é um assunto imenso. A gente vai continuar conversando sobre isso certamente, mas essa visão geral já foi certamente muito boa e uma introdução muito importante para a nossa conversa. Sem mais delongas, já passo a palavra para o Guilherme Carboni para falar agora sobre o contexto regulatório brasileiro. Olá, pessoal, bom dia. Bom dia a todas, a todos. Boa tarde para quem está na Europa. Felicidade de estar aqui com vocês, poder conversar um pouco sobre esse tema tão instigante, né? Como disse a Sônia, eu gostaria de agradecer aqui ao meu sócio Cláudio Lins de Vasconcelos pelo evento, as demais participantes, a Sônia, Mônica, Vera, Winston e também ao Orlando, que fez aí toda a parte de infraestrutura para que esse evento acontecesse. Então, eu dizia que esse tema é um tema, quando a gente fala de direito aplicado à tecnologia, acho que nenhum dos temas é tão profundo quanto este, né? A gente passa aí por questões já passou por blockchains, NFTs, internet das coisas, mas eu acho que nenhum desses temas tem essa capacidade tão de gerar um impacto tão grande quanto a inteligência artificial. Então vamos lá, eu vou falar um pouco do projeto, né, de lei brasileiro, que a gente tem algumas particularidades, deixa eu compartilhar aqui a tela. A gente tem algumas particularidades com relação à lei europeia, né, que foi aprovada, enfim. E eu diria que a principal particularidade está no fato de que no nosso projeto, que por sinal, assim como na Europa, é um dos pioneiros, é um projeto assim bastante parrudo, né? Ele é extenso, né? A gente vai falar disso aqui nos 15 minutos, inclusive um dos desafios que eu vou ter aqui é justamente tentar resumir, né, aqui o que é principal do projeto em 15 minutos. Mas eu acho que a principal diferença, não sei se é exatamente uma diferença, mas uma característica do nosso projeto é ele calcar não apenas na questão do risco, né, que é um aspecto bastante forte lá na Europa, é aqui também, mas principalmente na questão dos direitos. Então, a gente tem aí os direitos, né, dos impactados, né, juntamente com a questão do risco, como, vamos dizer assim, pilares, né, no nosso projeto. Então, ele é, de fato, um dos pioneiros. Deixa eu colocar aqui. Deixa eu só voltar, um minutinho só, que deu aqui um... Vou voltar para cá. Pronto. Então, vamos lá.
falando do PL, ele é fruto de um trabalho de uma comissão de juristas que foi presidida pelo ministro do STJ, Ricardo Vilas Boas Cueva. Nós tivemos 18 membros, né, vários colegas nossos, enfim, participaram dessas discussões em 10 meses de trabalhos. Foram ouvidos mais de 60 especialistas no assunto, com 11 audiências públicas, uma conferência internacional, mais de 100 contribuições escritas, e, finalmente, em dezembro do ano passado, foi apresentado um substitutivo, né? Então, esse PL, ele é um substitutivo a 3 PLs anteriores, né, que havia a respeito de regulação de inteligência artificial. É um pouco assim, a questão da regulação da inteligência artificial no Brasil também vem um pouco na esteira do PL sobre fake news. Então, a gente tem, claro, aí, enfim, são objetos totalmente distintos, mas numa mesma perspectiva, e se forem aprovados, a gente vai ter aí vamos dizer, 2 diplomas, né, novos e gerando bastante impacto, né, nas questões do digital, no caso do PL das fake news, para as plataformas digitais, big techs, e a inteligência artificial, uma coisa mais transversal, né, empresas de vários ramos econômicos. Principais objetivos do PL, eu aqui reproduzi, né, o texto que diz o seguinte: proteger direitos fundamentais e garantir a implementação de sistemas seguros e confiáveis para a inteligência artificial. Então, assim, ele trabalha com a questão da proteção de direitos fundamentais, o polo mais fraco aí, né, dessa relação, obviamente, e também garantir que esses sistemas de IA sejam seguros, em benefício da pessoa humana, do regime democrático e do desenvolvimento científico e tecnológico. A gente pode dizer que o que está em jogo aqui, principalmente, não só no Brasil, mas nos outros países, é o conflito que existe entre um direito à inovação tecnológica, que a gente tem isso previsto na nossa Constituição Federal, né, o direito ao desenvolvimento tecnológico, e, por outro lado, os direitos fundamentais, né? Então, vamos dizer assim, espremendo, a gente tem esse conflito, obviamente, nenhum direito é absoluto. Então, o direito à inovação tecnológica também, no caso aqui da inteligência artificial, ele teria que se moldar e se adequar de tal forma a não impactar, né, não gerar problemas, enfim, para os direitos fundamentais. Então, ele busca conciliar justamente isso. De um lado, proteção de direitos e liberdades fundamentais, e aqui a gente pode até colocar o seguinte, em termos de valores, né? A questão da dignidade da pessoa humana, isso tudo de um lado, né? A questão do trabalho também, né? Toda essa preocupação dos impactos da inteligência artificial no mundo do trabalho, e do outro lado, a inovação tecnológica. Então, uma característica importante, isso aqui é fundamental para a gente entender o PL, é que ele se propõe a olhar para a inteligência artificial em todo o seu ciclo de vida, né? Porque, eventualmente, ela pode começar, se pode ter um entendimento inicial de que ela representa um baixo risco, mas depois, lá na frente, se vai verificar que esse risco é maior do que havia sido pensado. Então, vamos dizer assim, é uma regulação que tem uma certa dinâmica, né? Porque vai acompanhando todo o ciclo de vida da IA, ainda que num determinado momento ela se apresente de uma forma em termos de risco e depois lá na frente se tem uma outra ideia a respeito, então ela tem que acompanhar, né? Então, isso tudo para antecipar uma avaliação de possibilidade de danos ou impactos negativos, e é isso que se pretende, né, em todas as etapas do sistema. Então, isso vai impactar, sem dúvida, né, vamos dizer, uma aprovação do PL, os processos internos de empresas que usam inteligência artificial, desde algoritmos de redes sociais, reconhecimento facial para desbloqueio de celular, só dando aqui alguns exemplos, né, mas é bastante amplo realmente. Ferramentas de aprendizado de máquina, né, machine learning, tanto em bancos, empresas de seguranças e empresas de outros segmentos de mercado.
Também a questão do carro autônomo, que é sempre bastante debatida, né, pelas questões aí de responsabilidade, e assistentes no formato chatbot, como o famoso ChatGPT, né? A estrutura do PL é de 9 capítulos, então a gente vê pela leitura que ele é extenso, tá? 3 pilares, 2 dos quais eu falei aqui. Então, garantia de direitos, aí o projeto brasileiro, ele procura ser bem detalhado com relação a isso, né? Então, traz a questão da garantia de direitos ao lado da questão de regulação de risco, né? Além das medidas de governança aplicáveis, né, para minimizar esses impactos ou manter um controle maior sobre isso. Então, ele tem um conteúdo principiológico, mas eu diria que, basicamente, ele avança, ele vai muito além, ele não é um documento, vamos dizer assim, de declaração, ou de estabelecimento de nortes, né? Mas sim, ele vai ali detalhadamente em várias questões, né? Num processo continuado de regulação, como a gente falou, no sentido de acompanhar o desenvolvimento da IA. Então, alguns direitos das pessoas afetadas, eu estou aqui com a limitação de tempo, mas acho que a gente pode passar rapidamente. Direito à informação prévia quanto às suas interações com a IA, direito à explicação sobre a decisão, recomendação ou previsão da IA, direito de contestar decisões, direito à determinação e à participação humana em decisões, direito à não discriminação, direito à privacidade e à proteção de dados pessoais. Então, existe todo um capítulo dessa parte de direitos, né, que é o que, vamos dizer assim, é bastante característico do nosso PL. Isso, a meu ver, bastante positivo, né? Bom, a questão do risco, ela é a técnica regulatória principal, ali na linha do que Sônia mencionou a respeito do Act da Europa. Então, sem dúvida que o risco, ele tem um papel bastante importante, né? Uh, Existe uma previsão de avaliação preliminar de riscos, né? Isso é interessante, que seria feita pelos próprios fornecedores da inteligência artificial, mas essa classificação pode ser revista pela autoridade competente. A gente vai falar daqui a pouco que uma das ideias é justamente ter uma autoridade competente para fiscalizar, regulamentar, né, o uso da inteligência artificial no Brasil. E também seria obrigatório uma avaliação de impacto, né, no caso desse trabalho preliminar, se o fornecedor, né, se ele entender que essa IA ela é de alto risco. Então, a questão aqui de avaliação de impacto, algo que a gente tem também na LGPD, né, quem trabalha com proteção de dados, isso é algo que não é, claro, a gente está falando aqui, né, de questões bastante específicas para IA, mas isso não é nenhuma novidade, né, para a gente. Bom, classificação, então, do risco. A gente tem o risco excessivo, eu não vou entrar aqui em detalhes, mas o PL ele vai em detalhes sobre o que é o risco excessivo, né? E ele vai dizer que são vedadas a implementação e uso de sistema de inteligência artificial, e aí ele vai descrever quais são vedadas. Ele vai dizer também que caberá à autoridade competente regulamentar a inteligência artificial de risco excessivo. E também o PL vai traçar aqui parâmetros para IA de alto risco, né, que são aquelas utilizadas para as seguintes finalidades. E aqui ele vai descrever, eu vou passar muito rapidamente: classificação de crédito, identificação de pessoas, administração da justiça, implementação de veículos autônomos, diagnósticos e procedimentos médicos, tomada de decisões sobre acesso a emprego, a ensino, a serviços públicos e privados essenciais, avaliação de estudantes e trabalhadores,
gestão de infraestruturas críticas, como controle de trânsito, redes de abastecimento de água e de eletricidade, avaliação individual de risco de cometimento de crimes e de traços de personalidade e de comportamento criminal. Então, essa lista, ela pode ser sempre atualizada pela autoridade competente, justamente pelo fato de ser difícil, sempre quando a gente vai regular, né, questões de tecnologia, prever hipóteses, possíveis consequências e etc. Então, obviamente, existe aqui uma abertura para que essa lista possa ser atualizada. É importante aqui, até fazendo uma pausa antes de prosseguir, eu já vou caminhar aqui para a finalização, tá? Já estou próximo aqui ao tempo. A questão de risco, ela é sempre, esse caminho, do ponto de vista regulatório, ele é sempre delicado e pode encontrar problemas, né? Problemas, como eu falei, por exemplo, de se ele não é dinâmico, se ter uma ideia de risco inicial e lá na frente ver que o risco ele é diferente daquela avaliação preliminar. Esse é um aspecto. O segundo aspecto, existem outros também, mas só para ficar aqui em dois aspectos, a questão, por exemplo, de discriminação também, né? Então, ao avaliar riscos, poderia deixar de lado toda uma questão discriminatória que a inteligência artificial poderia eventualmente suscitar. O que eu posso dizer, assim, da análise do nosso projeto, eu acho que ele andou bem no seguinte sentido, me parece que ele internalizou esses problemas, vamos dizer, de uma regulamentação apenas calcada em risco puro, né? Ao estabelecer, por exemplo, essa dinâmica, né, de avaliação, né? E também trazendo para dentro, né, do aspecto regulatório toda uma questão relativa à discriminação de determinados grupos e etc. Então, foi aí uma tentativa, né, enfim, de não ficar apenas no aspecto risco puro, mas de trazer esses aspectos para o PL, né, para que eles não ficassem de fora. Então, eu queria já caminhar aqui. Claro, a gente teria muitos outros aspectos aqui para ressaltar. A gente tem também, assim como no projeto europeu, estruturas de governança, né, e processos internos para a inteligência artificial. Eu vou tomar liberdade de pular aqui, senão vou me alongar demais. Vamos aqui para o órgão de fiscalização e regulamentação, né, que, de acordo com o PL, ele seria definido pelo Poder Executivo. O próprio PL traz uma lista de competências necessárias desse órgão, né? Ou seja, então ele já pré-define algumas competências. A questão da responsabilidade civil também, que é sempre, né, quando a gente fala de inteligência artificial, sempre algo extremamente relevante. O PL vai dizer que o fornecedor ou operador de IA que cause dano patrimonial, moral, individual ou coletivo é obrigado a repará-lo integralmente, né, trazendo, portanto, a responsabilidade para ele. E quando se tratar de um sistema de IA de alto risco, existe uma responsabilidade objetiva. Então, aí a gente vai ter todo um campo aí, né, também para ser explorado e de trabalho na questão de responsabilidade civil ligada à inteligência artificial. Em termos de sanções, PL traz desde simples advertências até multa de até 50 milhões, no caso de pessoa jurídica de direito privado, até 2% do faturamento. Também, em termos de penalidades, a possibilidade de publicização da infração e proibição ou restrição para participar de regime de sandbox, que é aquele ambiente regulatório experimental que o PL também vai trazer como uma das possibilidades. Então, isso também pode ser, isso também é uma penalidade, uma possível penalidade a ser aplicável. E a suspensão parcial ou total, temporária ou definitiva do desenvolvimento ou fornecimento da operação de inteligência artificial. Proibição de tratamento de determinadas bases de dados também é a última penalidade aqui prevista. E, por fim, falando da questão de inovação tecnológica e garantia de direitos, a gente tem visto muito uma discussão
vamos dizer, de pessoas ou de um lado ou de outro, defendendo que o PL não pode engessar demais, isso é fato, a questão da inteligência artificial para o desenvolvimento, mas, obviamente, a gente tem o argumento bastante importante de que a regulação não necessariamente desestimula a inovação, muito ao contrário, né? A inovação e o desenvolvimento econômico e também tecnológico e social também, porque a gente tem um campo muito grande de aplicação da IA também para benefícios sociais, elas dependem de um mercado ou de um ambiente, vamos dizer assim, um aspecto mais amplo, em que as trocas sejam baseadas na confiança e na segurança. Então, aqui a gente tem, né, como um caminho, né, talvez aí mais equitativo, é realmente se estabelecer um melhor balanceamento aí entre as garantias dos direitos fundamentais e a inovação tecnológica. E esse é o grande desafio. Com isso, eu termino aqui a apresentação, agradecendo aqui, de novo, imensamente. Passo a palavra ao Cláudio. Muito obrigado, Guilherme. Excelente síntese do projeto. Eu acho que agora a gente tem um quadro geral muito bem colocado e já estamos prontos, então, para o nosso debate. Sem mais delongas, passo para a professora Vera Lúcia. Cada um dos debatedores vai propor uma breve questão para os palestrantes, que responderão de forma igualmente breve. Pediria que nós nos mantivéssemos dentro de um limite máximo de 5 minutos para cada um dos debatedores. Professora Vera. Muito obrigada aos palestrantes que nos fizeram uma exposição tão detalhada dos respectivos quadros legais, enfim, não os atuais, mas os perspectivos dos dois lados do Atlântico. A minha questão é a seguinte, e parte um pouco daquela que é a minha perspectiva, enfim, nomeadamente sobre a proposta do Regulamento Europeu, que obviamente é aquela na qual estou mais à vontade, mas também faço a pergunta para o Brasil. Eu tenho sempre uma perspectiva um pouco crítica, não sei, acho que a parte um bocado dos académicos olharmos sempre para aquilo que não está tão bem e que pode ser melhorado. Não quer dizer que a proposta do regulamento seja má, não é isso. Ou melhor, é bem-vinda, não é perfeita, como tudo, mas eu tento focar naquilo que está menos bem conseguido. E, portanto, o que eu perguntava a ambos era o que é que, na vossa perspectiva, quer do lado europeu, quer do lado brasileiro, deveria ser melhorado, e se houver mais do que uma coisa em particular, qual é aquela que mais vos salta à vista? Obrigada. Não sei se quer começar o Guilherme, se começo eu. Muito obrigada. Vera, obrigadíssima pela questão. Sim, ou seja, esse sentimento, obviamente, é um sentimento comum. O que me parece é que esta matéria é uma matéria bastante densa e temos aqui toda uma série de interesses e preocupações em confronto. Foi um bocadinho, a minha resposta acaba por estar muito centrada naquilo que foi a minha introdução ao tema, ou seja, nós não podemos questionar os benefícios destas tecnologias, seria uma tontice fazê-lo. Legislar sobre o tema é muito difícil, até porque corremos o risco de travar investimento, de travar investimento económico e também investimento naquilo que é inovação, que creio que estamos todos de acordo que é essencial. Mas, por outro lado, não podemos não ter, pelo menos, orientações éticas e orientações no sentido de criar obrigações para que não tenhamos propriamente uma situação de bar aberto, não é? Portanto, dito isto, não é muito difícil e eu, especificamente respondendo à sua questão, eu até creio que a forma como a proposta estará estruturada naquela abordagem de uma aproximação ao risco e na qualificação de cada sistema de inteligência artificial como de risco elevado, médio, reduzido, daí partirmos para a definição daquilo que são as obrigações para prestadores de serviços, para utilizadores, parece-me que essa parte está bem conseguida. Eu própria fico às vezes com algumas dúvidas quando, logo com a própria definição, logo com aquilo que poderão ser considerados os sistemas de inteligência artificial que estão aqui abrangidos. Portanto, se calhar eu iria mais
por aí o resto, apesar de, eu confesso que a forma como o diploma está estruturado, com esta base no risco, parece-me uma boa aproximação, mas é um facto que este é provavelmente, é realmente um diploma muito difícil de se conseguir, de forma a que nenhum dos interesses que estão aqui em causa, não é, sejam descurados, e são muitos os benefícios, são muitas também as preocupações com o impacto que estas soluções podem ter nos direitos das pessoas, na segurança, e portanto não é realmente um exercício fácil. Eu vou ser bastante breve, eu concordo aqui com a Sônia, e eu havia dito de toda a complexidade na regulação da inteligência artificial, justamente porque quando a gente fala de inteligência artificial, até diferentemente de outras tecnologias, a gente tem toda uma discussão filosófica por trás, que até nem seria o caso aqui abrir, mas daí toda a dificuldade que a gente tem, enfim, relacionada à questão do humanismo, da pós-humanidade, ou enfim, de como a gente enxerga essas coisas. Mas, precisamente com relação à regulamentação, eu acho que essa regulamentação que a gente tem, tanto na Europa, apesar de estar no Brasil, mas, enfim, também examinei o projeto, agora com o descritivo da Sônia, quanto o projeto de lei no Brasil, talvez seja uma regulamentação para o que nós temos hoje. Ou seja, a preocupação hoje, ela é, primeiro, estabelecer riscos, né, uma gradação, isso aqui tem um risco muito alto, e esse risco ele tem que ser essa análise dinâmica ao longo do tempo, porque a gente não tem o controle sobre isso, né? Então, mas também, e aí pegando pelo PL brasileiro, por isso que ele me agrada bastante, esse reforço na questão dos direitos, porque aí a gente acaba tendo justamente isso, ou seja, uma gradação de risco junto com toda uma elaboração de um sistema de direitos, né, que nos garantam e que a gente possa fazer frente aí a todos esses impactos da inteligência artificial. Muito obrigado, pessoal. Obrigada. Para quem está no público, na plateia, pode deixar suas perguntas no chat. Se der tempo, no final a gente vai responder algumas, mas se não derem tempo, depois a gente responde em particular. Passo então para a nossa segunda debatedora, Mônica Mota, por favor. Olá a todos, obrigada, Cláudio, muito feliz de estar aqui colaborando com esse evento, com essa ponte literal, né, entre Brasil e Portugal, principalmente por eu ser uma pessoa que estou hoje com um pé em cada lado. Brilhantemente, Carbone e a Sônia trouxeram esse resumo. A minha pergunta tem a ver com direitos autorais, direitos de autor, que é a minha principal área de atuação, tanto profissional quanto como pesquisadora aqui na Nova School of Law, onde nós temos um centro de estudo chamado IPSI, que é um estudo de propriedade intelectual e desenvolvimento sustentável. E eu queria perguntar a vocês o que vocês acham em relação a essa... eu chamo de lacuna, mas pode ser também... Não é a preocupação imediata. Hoje, a preocupação imediata são os efeitos que a inteligência artificial pode ter em relação a direitos fundamentais da pessoa humana, e a saúde, integridade, manutenção de empregos, etc. Mas eu sinto falta de uma regulamentação quanto ao material de treinamento dessa inteligência artificial, né? Os direitos de autor, os direitos de propriedade intelectual em geral, a sua proteção e a sua regulamentação, que, ao meu ver, já adianto, acho que vai ter que existir uma autorregulamentação, talvez através de gestão coletiva ou alguma outra iniciativa, mas o que é que vocês acham? E para o Carbone especificamente, com relação ao projeto brasileiro, me preocupa bastante o artigo em que fala em que não é reconhecida a infração autoral, a transformação de material pré-existente no uso da inteligência artificial. Eu acho isso um pouco perigoso, acho que o PL avançou um pouco demais em relação a isso. Basicamente, essa é a minha pergunta. Não sei, Guilherme, se quer começar? Quer que eu Sônia, comece? pode começar.
Sim, sim, Mónica, na realidade a questão aqui dos direitos de autor associados a estes temas, não é? At the end of the day, nós estamos a falar de software, estamos a falar de aplicações, e há aqui todo um conjunto de questões que, apesar de nós já termos legislação que regula estas matérias, não é? Que regula a titularidade dos direitos de autor relativos a software, a titularidade dos conteúdos que são aqui gerados, pela intervenção, pelas diferentes intervenções que nós temos no processo criativo, eu acho que a dificuldade é maior precisamente porque essa definição não é muito clara. Nós ainda há pouco dizíamos que estes sistemas são caracterizados pela opacidade, não é? Pelo tratamento massivo de dados, até por algum crescimento autónomo, não é? Tudo isso são características que na proposta de regulamento foram adiantadas como características de alguma forma mais assustadoras, digamos assim, dos sistemas de inteligência artificial. E, portanto, nessa medida, eu acho que nós temos aqui um duplo desafio. Temos o desafio de perceber quem é que são os criadores destes sistemas para lhes atribuir os seus direitos de propriedade intelectual, assumindo que, efetivamente, nós estamos a falar de obras suscetíveis de proteção do direito de autor, não é? E também se aquilo que é utilizado para gerar conteúdo, não é? Se essa utilização é uma utilização legal, se é uma utilização que ela própria pode estar a violar também direitos de autor, e portanto eu acho que mais do que dificuldade de aplicar a regra sobre quem é o autor, eu tenho dificuldade até se fazer um mapeamento de todas as entidades que têm aqui intervenção neste processo criativo, ab início, quando falamos da criação do sistema de inteligência artificial, e depois, quando falamos de toda a parte de nova geração de conteúdos, não é? Eu acho que a dificuldade maior é não havendo aqui um mapeamento de obras criadas e de titulares de direitos. Eu acho que a dificuldade maior é essa, mais do que depois se aplicar as regras que nós até já temos de determinação da titularidade. E, acima de tudo, porque muitas vezes estamos a falar de situações em que podemos nem sequer estar a falar de obras suscetíveis de proteção do direito de autor, não é? Até que ponto é que estamos aqui efetivamente a falar de obras originais que mereçam, que tenham essa dignidade e que mereçam essa proteção. Essa questão, Mônica, é extremamente importante. Então, assim, o que eu acho inicialmente é assim, assim como o Marco Civil da Internet deixou de fora, e isso foi toda uma discussão, né, que houve na época, as questões de direitos autorais, talvez aqui no PL da inteligência artificial, talvez do ponto de vista sistemático, talvez a gente pudesse realmente seguir esse caminho que ele seguiu, né? E até esse artigo que você mencionou, talvez fosse o caso de estar na legislação de direito autoral. Então, eu entendo, do ponto de vista assim, de uma sistematização, que qualquer regulamentação deve estar na legislação ou numa lei própria, mas voltada à questão de direitos autorais, para de repente excluir, já que esse aspecto é extremamente complexo, né? Agora, qual é o estado da situação hoje, né? Até também assim muito se fala da questão da inteligência artificial e o direito autoral, mas hoje não é que tudo bem, tem uma lacuna, mas essa lacuna significa o quê? Que a obra criada pela inteligência artificial é de domínio público. É isso. Essa é a. Então, a gente tem uma regra hoje, a gente pode até não concordar, e existem vários trabalhos acadêmicos, inclusive que pude participar de bancas, enfim, de possíveis caminhos. Então, os principais caminhos, ou a titularidade é de quem desenvolveu a tecnologia, no caso a IA, mas a gente entra naquela discussão, poxa, mas ele desenvolveu a tecnologia, ele tem um direito sobre o software e não sobre a obra que é gerada, porque, né?
pelo direito autoral, a obra tem que ser gerada por um ser humano, porque a nossa legislação privada, não só de direitos autorais, é antropocêntrica, ela não vai dar conta de obras geradas por qualquer coisa que não seja os seres humanos. Então, o que a gente tem hoje é o domínio público para isso, né? A gente pode sim criar uma regra, por exemplo, de quem desenvolveu a tecnologia, que detém essa titularidade. A complicação ela vem justamente porque na inteligência artificial nem sempre a criação ela é pura da tecnologia, ela é híbrida, né? A gente tem lá o roteiro de filme que é feito pelo sistema e aí vai o roteirista e trabalha em cima daquele material bruto e vai fazer uma outra coisa. Então, assim, essa contribuição desse roteirista foi original e um passo a mais suficiente para que aquilo seja protegido por direitos autorais, no caso, em nome desse ser humano. Então, a gente até pode, com base na lei que a gente tem, dizer, olha, depende, foi significativo o que ele fez? Se foi, ele até tem uma titularidade aí junto, porque ele trabalhou, não é uma coisa que qualquer um faria, né? Pelos princípios que a gente tem do direito autoral, a gente até tem aí como regulamentar. A questão é que, com os investimentos, todo o mercado de desenvolvimento de inteligência artificial, muito provavelmente essa questão ela vai ter que ser tocada para, eventualmente, o domínio público talvez não seja, não estamos aqui, né, defendendo uma coisa ou outra, mas dizendo assim, de uma maneira neutra, que talvez o domínio público ele não dê conta de resolver essas questões, depois com os altos investimentos que a gente passe a ter na inteligência artificial. Então, por isso a necessidade de uma regulação mais precisa, e aí talvez, Mônica, no diploma autoral, de alguma maneira, na própria lei de direitos autorais, e talvez não nesse PL. Eu concordo, Carbone, com você, e o que eu fiz referência é o artigo 42, para o nosso público, se quiser depois verificar, e que entra muito diretamente em já dizer que não há uma infração autoral, inclusive quanto à transformação de material pré-existente. Eu acho isso muito perigoso, eu acho que a legislação autoral é que deveria tratar disso. Obrigada aos expositores. Obrigado, pessoal. E aí, passando para o nosso último debatedor, e aí, como a gente já passou aqui do nosso tempo regulamentar, a gente vai esticar um pouquinho o nosso seminário, mas ainda dá tempo aqui de uma última intervenção. Vou pedir aos palestrantes que se concentrem em resumir bastante a sua resposta nesse momento, ver se a gente ainda tem tempo de fazer uma última conversa com o pessoal. Winston, por favor. Vamos lá. Bom dia, boa tarde a todos. É quase que inevitável eu não ter que seguir na esteira da Mônica aqui, sendo um representante da indústria criativa. Tem muita coisa acontecendo nos últimos meses, então, assim, realmente foi um salto quântico na aceleração, né, desse processo, em termos de ferramentas disponíveis e tudo mais. E eu acho que agora a gente vive um pouco um descompasso, né, do ponto de vista de quem tem um estúdio e também pode representar outros criadores, entre a grande oferta de ferramentas que já existem disponíveis, mais de centenas delas, aumentam em muito, né, o potencial criativo e a produtividade, né, dessas produções, com uma legislação que possa trazer uma segurança para quem toma essas decisões de, por exemplo, utilizar ou não essas ferramentas. Então, acho que, assim, nesse sentido, acho que tem duas preocupações que já foram brevemente tocadas, acho que nas falas, que dizem respeito, primeiro, ao utilizar essas ferramentas, se o criador de conteúdo, né, seja uma empresa ou uma pessoa física, como que ela pode fazer para não estar exposta a um questionamento posterior, se ela está, por exemplo, identifiquei que determinada arte ou áudio na sua obra audiovisual remete a uma produção minha, por exemplo, né, que é uma coisa que ela pode nem ter conhecimento. E como que ela poderia se precaver um pouco a respeito disso. E o segundo ponto é, ao utilizar essas ferramentas, que eu acho que o Guilherme trouxe bem, passa muito por intervenção humana em como direcionar, né, a ferramenta também, como que o criador de conteúdo poderia garantir a propriedade intelectual desse resultado. Então, eu estou falando, por exemplo, de criar um personagem, que esse personagem vai ter um visual, ele vai ter toda uma história, né, um tema por trás, e isso
pode ter realmente muito trabalho humano por trás, mas sem dúvida pode ter sido gerado pela IA. Então eu sei que a gente ainda não tem essas respostas, mas talvez seria muito bom ouvir a perspectiva de vocês, de repente até uma sugestão de como a gente pode lidar nesse momento onde as coisas já estão acontecendo, mas as leis ainda não estão conseguindo acompanhar. Mônica, você quer começar? Ah, desculpe, Não, Sônia. vocês dois. Sônia. Sim, posso começar, sim, claro que sim. Winston, eu acho que aqui a questão é, acima de tudo, eu acho que o principal desafio é nós, porque o Winston está a falar agora das questões de inteligência artificial, mas a realidade é que muitas vezes nós sentimos isso em relação à produção de outros conteúdos e de outras obras, e às vezes nem sequer estamos a falar no domínio da tecnologia e da digitalização. Portanto, eu acho que o tema é essencial, fazer-se aqui alguma evangelização no sentido de os criadores fazerem a identificação e o mapeamento daquilo que são os seus ativos incorpóreos, seja ele um sistema de desenvolvimento, um sistema de inteligência artificial, seja uma obra de arquitetura, seja um livro, seja um filme. Eu acho que a resposta para a sua questão não tem que ser específica, pode ser, mas não tem que ser especificamente para os sistemas de inteligência artificial, porque é um problema com o qual nós continuamos a conviver, que é alguma falta de disciplina e de atribuição de importância àquilo que são os ativos incorpóreos, àquilo que são estes bens intangíveis de que nós estamos aqui a falar. Nós temos na legislação mecanismos de proteção das nossas obras, apesar do direito de autor, e não vamos entrar agora aqui na parte dos direitos de propriedade industrial, das marcas, das patentes, mas vamos ficar pelos direitos de autor, que são aqueles que em Portugal, em tese, seriam mais, enfim, iriam proteger tudo o que é software, programas de computador associados aqui e aplicações de que estamos a falar. Há formas de proteger, apesar de ser um direito que existe independentemente de qualquer registro e, portanto, a prova da titularidade dos direitos é uma prova mais difícil. Pode haver esse registro, aconselha-se esse registro, mas ele não é obrigatório, nem é constitutivo de direitos. E a legislação já tem um conjunto de mecanismos que permitem registar, proteger, otimizar, mapear, identificar e, havendo essa vontade, fazer o enforcement de forma a fazermos valer os nossos direitos, se efetivamente os nossos direitos forem suscetíveis de proteção pelo direito de autor, ou como patente, ou como marca, seja o que for. Portanto, mais do que nós dizermos nós não temos os meios legais, a lei não dá resposta, eu acho que há ainda alguma falta de disciplina e de vontade de investir meios financeiros e humanos na identificação daquilo que são as nossas criações e depois na sua efetiva proteção. Dá trabalho, vamos gastar dinheiro, sim, temos que alocar recursos, sem dúvida, mas creio que há ainda alguma preguiça, digamos assim, alguma falta de vontade de olhar para estes temas e dizer, não, eu vou mapear o que é, quais são as minhas obras, quais é que são os meus ativos aqui incorpóreos e materiais, quais é que são eles, se é este sistema de inteligência artificial, se é este livro, se é esta obra audiovisual, vou mapear, vou identificar, vou perceber quem é que tem intervenção neste processo criativo, até para celebrar contratos e NDAs e para proteger a minha criação, de forma a que amanhã eu não tenha alguém a dizer que também participou num processo criativo que é meu. Portanto, há forma de fazer isto e deve-se olhar nesta perspectiva. Eu vou ver o que é que eu estou a criar, vou ver quem é que são os intervenientes neste processo criativo, vou fazer contratos para determinação da titularidade dos direitos, vou perceber se tenho que registar, se não tenho que registar, em que territórios, onde, vou perceber se até quero utilizar, licenciar, explorar estes meus ativos ou se não tenho interesse nisso e se até quero transmitir e vender. Portanto, há aqui toda uma estratégia de otimização de direitos que, mais do que dizermos que a legislação não dá resposta ou que não os protege de forma adequada, eu acho que os próprios titulares de direitos,
pessoas singulares ou empresas, independentemente disso, não têm uma disciplina no sentido de implementar uma efetiva estratégia de proteção e de otimização desse portfólio. Não sei se respondi à sua questão. Bom, eu vou ser aqui o mais breve possível. Winston, eu acho que a sua questão ela remete a 2 pontos aqui fundamentais. Primeiro, o primeiro deles, acho que remete até à questão colocada pela Mônica, com relação àquele artigo que você falou do PL brasileiro, né? Que vai dizer que quando uma inteligência artificial se vale de uma obra protegida, enfim, para criar uma coisa, uma reprodução, enfim, isso não seria violação de direito autoral. Eu acho que a gente precisaria pensar um pouco em cima disso, né? Independentemente, a gente falou primeiro dessa questão sistemática, enfim, isso talvez não devesse estar aqui, mas na lei de direitos autorais, mas aqui me parece que o ponto é o seguinte: a inteligência artificial, ela de fato tem essa capacidade, que é de você, por exemplo, fazer uma música que não é que reproduz, desculpem, mas ela é inspirada, por exemplo, numa estrutura dos Beatles, por exemplo, mas não é, você não está violando o direito autoral porque aquilo estaria no campo da inspiração, e a inspiração não é violação de direito autoral, em princípio, a menos que você reproduza, no caso da música, uma determinada linha melódica, né? Ou mesmo no campo da literatura, quando você consegue jurar que aquele texto foi feito por uma determinada autora ou autor, e na verdade não, aquilo foi feito por uma inteligência artificial, enfim, mas não está reproduzindo, não é violação de direito autoral, porque é o estilo, é a maneira, isso é uma coisa, então ok, isso aí ela pode fazer, e não seria violação. Agora, e essa é a grande questão, acho que isso que a Mônica coloca, se por meio da inteligência artificial ela, ok, vai fazer uma obra, mas ela reproduz, por exemplo, uma melodia de uma música fazendo uma outra coisa, quer dizer, de quem é a responsabilidade disso, então? Me parece, olha, eu vou aqui super, assim, levantar, sem aqui nenhuma pretensão de dar uma resposta definitiva, muito longe disso, mas, assim, a pessoa humana envolvida, já que a gente não tem como responsabilizar uma máquina, mas quem divulgar isso, ou quem for responsável por essa divulgação, ou colocar isso no mercado, alguma coisa assim, sim, teria responsabilidade. Talvez a máquina por si mesma, ela não possa, a geração dessa obra, talvez, em si mesma, se ela se encerrar em si mesma, talvez não tenha uma consequência, né? Agora, o ponto é quem é responsável por aquilo, por colocar aquilo no mercado, por disponibilizar aquilo ao público. A gente teria aí uma pessoa humana que, no caso, poderia ser responsável. Só que me parece, porque se a inteligência artificial ela produz uma obra e essa obra gerada ela reproduz mesmo, ela é plágio, vai no sentido técnico da questão, né, de uma outra obra, e ela passa a ser explorada ou divulgada por alguém, o responsável por aquilo me parece que, né, deveria responder. Então, não sei como é que vai ficar esse artigo, então eu vejo uma coisa diferente da outra, uma coisa é a possibilidade que a inteligência artificial tem de, num processo aí não sei se a gente talvez não possa dizer isso a respeito da máquina, inspiração, né? Uma inspiração maquínica, talvez não seja possível, mas dessa leitura que ela faz de um repertório, né? do que ela é alimentada, do que ela conhece, enfim, das buscas dela, o que ela coloca, né, à disposição com base nessa inspiração, não seria violação, porque a inspiração não é violação de direito autoral, mas no caso da reprodução de uma obra, no sentido técnico de plágio e colocar à disposição, aí teria que realmente tomar cuidado. Então, nesse caso, Winston, vamos imaginar na indústria de games, talvez um cuidado a despeito até da existência desse artigo, que a gente não sabe se vai ser aprovado ainda no PL, mas de tomar cuidado com um sistema de inteligência artificial que faça essa reprodução e você utilize, por exemplo, na empresa, uma obra que seja
plágio mesmo de uma outra obra, então, a meu ver, teria aí sim uma responsabilidade. Então, eu diria para você, assim, tomar cuidado com relação a isso. E com relação à titularidade, um pouco aquilo que eu até já falei em resposta à Mônica, que a gente não tem uma regulação, e a ausência da regulação da titularidade das obras produzidas pela IA fazem com que elas sejam de domínio público. Então, por mais que você ou utilize uma IA que já existe, que você vai incorporar, ou alguma IA que você venha a desenvolver, a obra resultante dela, no momento, ela é domínio público, né? Porque se for uma IA verdadeira, não é um sistema que leia obras numa base de dados ou alguma coisa assim. Então, ela seria domínio público, e daí a gente está diante de um exemplo concreto de uma indústria, no caso, a indústria de games, que vai se valer disso, né, que tem toda uma questão aí de mercado. Então, por mais que hoje seja domínio público, a necessidade de se regular melhor para ver essa questão não só da titularidade, mas também das ofensas aos direitos autorais. Acho que é isso. Pessoal, agradeço muito, a gente realmente chegou ao final do nosso tempo. Acho que essas questões ainda estão muito incipientes, essa discussão ainda está muito incipiente. Eu, particularmente, acho que, enfim, a inteligência artificial pode ser uma ferramenta de criação, e aí, nesse caso, ela não vai intervir na autoria, ela pode ser apenas uma das ferramentas, uma das formas utilizadas para a criação, desde que o protagonismo da criação seja humano, e desde que o autor tenha intencionalidade criativa direta sobre o resultado e controle criativo direto sobre o resultado, acho que há caminho aí para conciliar a inteligência artificial com o direito autoral. Mas é claro que uma obra produzida exclusivamente ou substancialmente por uma máquina não pode se beneficiar de um direito antropocêntrico, né, que existe para incentivar pessoas, que existe com base até na psique do ser humano e da forma como ele cria e como ele incentiva a criação. Nós tivemos algumas perguntas aqui no chat, nós não teremos tempo de responder, infelizmente, a todos, mas eu vou fazer só as duas perguntas que me chegaram aqui agora, talvez a gente tenha mais, dizem respeito também a isso, à proteção dos artistas e também ao reconhecimento, eventualmente, até de direitos de patente, eventualmente, de uma inovação tecnológica que tenha sido criada por inteligência artificial, já que no direito da propriedade industrial esse componente antropocêntrico não é tão forte. A resposta para as duas perguntas é essa, é a mesma que a gente está aqui falando. Ainda acho que tudo depende da forma como a inteligência artificial é utilizada, se como ferramenta ou se como substituto da criação humana. Se for uma ferramenta, mesmo que seja uma ferramenta tecnologicamente avançada, eu acho que é caminho para a reconciliação. Mas se for como substituto do trabalho humano, aí talvez seja o caso de a gente pensar em um outro tipo de direito, em um outro tipo de proteção para proteger o investimento, mas não necessariamente por meio de direito autoral ou da propriedade intelectual. Mas nada disso é definitivo, eu acho que tem muito caminho pela frente, e eu agradeço demais aos expositores e aos debatedores e a todos os presentes por esse excelente evento. Aprendi muito aqui hoje. Acho que a gente deve continuar conversando, certamente a gente vai ter que fazer um outro evento sobre isso, porque é um tema que ainda vai gerar muita discussão e é central para a nossa indústria hoje e principalmente no futuro próximo. Agradeço a todos e nós não teremos tempo, infelizmente, para mais despedidas, então encerro aqui esse nosso primeiro evento, agradecendo demais aos participantes, tanto os palestrantes, debatedores, quanto ao público. E fica aí o convite, se vocês quiserem continuar esse diálogo, convidamos vocês a visitar a nossa página na internet, www.lvca.com.br, LVCA de Lins, de Vasconcelos e Carbone, advocacia.com.br, e recebemos também por e-mail eventuais dúvidas e eventuais sugestões para próximos eventos, ok? Muito obrigado a todos, bom dia. Obrigada, bom dia. E boa tarde. Obrigado, pessoal. Obrigada. Obrigada.